Deus abençoe sua vida, glória a Deus. Eu quero abrir um texto da palavra de Deus com vocês aqui, quero compartilhar. Está no livro de Gênesis, mais fácil, né? Livro de Gênesis, capítulo de número 12. Glória a Deus. Um momento muito bom de Deus aqui, né? Muitos dos louvores, deu a perceber a presença de Deus aqui tremendamente, ainda está aqui, a presença de Deus, né, continuou nesse lugar, aleluias. Ele continua fazendo o que Ele quer fazer, gosta de fazer com seus filhos, com seus servos, e é importante você estar atento a isso. É importante observar que Deus continua sendo Deus acima de qualquer coisa, e eu continuo sendo servo dele acima de qualquer coisa. Isso é super importante, amém? Deus abençoe a sua vida mais uma vez. Os irmãos acharam Gênesis capítulo de número 12? Amém? Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da sua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. E te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu pôs uma bênção. Eu separei esse título, se tu uma bênção, que eu estava estudando, estava lendo um livro, e essa palavra encheu meus olhos de uma maneira tão grandiosa, eu não consegui mais passar desse texto, e Deus falava muito ao meu coração, dizendo assim: se tu uma bênção. E eu comecei, essa história é muito conhecida de todos nós, né? Como Abraão, Deus chama Abraão para ser uma bênção, ser o pai de todas as nações, o pai de multidões, né? Mas essa palavra, ser tu uma bênção, não foi com Abraão só, mas com todos que se aproximassem de Jesus. Você teria coragem de dizer para o seu irmão que está ao lado: tu é uma bênção? Ou você pode dizer assim: tu serás uma bênção, ou tu és uma bênção. Você pode dizer para ele, né, nessa noite? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Ser tu uma bênção, aleluia, aleluia, é isso aí. Ser tu uma bênção, glória a Deus, aleluia. É isso que Deus quer fazer conosco aqui nessa terra, é isso que Deus quer, que nós sejamos uma bênção. Aleluia, o título dessa mensagem é ser tu uma bênção. E aí, essa bênção não é só numa igreja, só visitar uma igreja, mas aonde você estiver, na escola, numa casa, visitante, aonde você estiver, Deus quer que você seja uma bênção. Aleluias. A história de Abraão talvez seja a história mais conhecida, né, da Bíblia. Tem um cara chamado, um pastor chamado McLaren, ou McLaren, na verdade, né? Ele é um pastor, ele ficou muitos anos, 25 anos, numa igreja em Londres, e ele disse que o chamado de Abraão é o maior chamado de toda a história bíblica, porque é de Abraão que surge toda a existência da fé, do pai da fé. Inclusive, em Abraão foi fundada as 3 maiores religiões do mundo: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Só para você ter uma ideia, em Abraão foi criado as 3 maiores religiões do mundo. É interessante que a partir de Abraão, parece que o plano de Deus, os métodos de Deus mudam. Não o plano já está dito, não vai mudar. Mas as diretrizes, né, que Deus toma da humanidade, ele começa em Abraão. Se você tiver a curiosidade de você estudar do capítulo 1 até o capítulo 11, Deus está tratando com a humanidade sem exceção de pessoas. Mas Deus viu que esse não era o caminho, que as pessoas não quiseram Deus, não quiseram Deus como Deus da vida deles, rejeitaram, como Paulo escreve lá em no livro de Romanos, capítulo 1, verso 18 em diante. Eles deixaram de adorar Deus como Deus, eles preferiram adorar as criaturas. E o pecado aumentou de uma maneira tão grandiosa, tão forte, que Deus resolveu mudar a estratégia. Deus começa a olhar, se tem alguém, como Paulo mesmo disse, Deus olha e não vê um justo sequer na terra. Deus olha e não vê mesmo.
A situação, até antes do dilúvio, está tão difícil que a palavra de Deus diz, no capítulo 6, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. A palavra que Deus se arrependeu, não é que Deus se arrepende, é que Deus entristeceu de ter feito o homem, de ter deixado ele fazer aquilo que ele achava que seria certo. Deus deu toda a diretriz para o homem fazer a coisa correta. Mas o homem, por não saber lidar com a liberdade, acaba fazendo tudo errado. Assim como Deus olha, e naquele momento, Deus poderia destruir toda a humanidade, mas ele viu em Noé, aí começa a história dos patriarcas, e Deus olha em Noé e viu que Noé poderia ser um caminho. E aí vocês também conhecem a história, e aí quando fica só a família de Noé, e da família de Noé, do filho primogênito, é que nasce a linhagem daqui de Abraão, os semitas, né? E aí começa a história, Deus não perdeu a história. Deus não perdeu o rumo da história. Deus continua olhando para aquele que tem desejo de conhecer a Ele. É esse que Deus olha com mais facilidade. Inclusive, até do capítulo 11, a gente vai ver pessoas querendo ser igual a Deus, né? Como Nimrod. Ele queria construir, ele iniciou uma construção chamada Torre de Babel. Ele queria chegar até Deus. Tem alguns livros aí que diz que Nimrod era tão próximo de Deus, queria ser tão próximo de Deus, que tentou criar uma torre de Babel para ficar mais perto de Deus. Essa não foi a intenção de Nimrod. Nimrod queria dizer para Deus que Deus não poderia enviar um outro dilúvio e destruir eles. O que Nimrod quis mostrar para a humanidade, para Deus, é que Deus não era capaz de destruir a torre que ele estava construindo. E aí vocês conhecem a história, e Deus disse, olha, os homens estão querendo ser igual a nós, e essa palavra nós é muito interessante, né? Que Deus usa a palavra no plural, para dizer que não tem só um lá, mas talvez 2, 3, né? Nós temos que existir três pessoas da Santíssima Trindade, e quando ele diz, desçamos e confundamos. Então essa palavra é que tem mais pessoas envolvidas desse ministério chamado Trindade, ou nesse ministério chamado Deus Triuno, né? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, o que Deus colocou no meu coração, eu quero dividir com vocês, que Deus fez uma promessa quando o homem pecou, né? Todo mundo conhece também esse texto, lá no capítulo 3, verso número 15 de Gênesis, está dizendo assim, Deus volta para a serpente e disse, olha, que da descendência da mulher ia nascer um que iria ferir o calcanhar, mas ele ia esmagar a cabeça de Satanás. É essa promessa que Deus continuou sendo viva ao coração de Deus. Acontecesse o que acontecesse com a humanidade, Deus ia cumprir com essa promessa, e começa aí a promessa, uma aliança uma aliança formada em Abraão para cumprir com essa promessa, que seria Jesus, que sentou, e ainda ele não, olha só que interessante, o diabo feriu o calcanhar, né, lá na cruz de Jesus, né? A palavra calcanhar não quer dizer calcanhar, mas por causa do pecado, Jesus iria para a cruz e ia sofrer lá. Mas aí, Jesus ainda não esmagou a cabeça de Satanás ainda. Eu vejo pessoas falar que Jesus já esmagou a cabeça de Satanás. Não esmagou, não. Sabe aonde Jesus vai esmagar a cabeça de Satanás? Debaixo dos nossos pés. Ele vai compartilhar isso comigo e com você. Jesus não esmagou a cabeça de Satanás ainda, ele vai esmagar debaixo dos nossos pés. A autoridade que Deus vai nos dar, junto com Jesus, nós vamos esmagar a cabeça de Satanás para cumprir essa promessa de Deus lá em Gênesis. Quando essa chamada é maravilhosa de Deus para Abraão, tem algumas coisas que são muito interessantes e eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa aqui que Deus chama Abraão é: sai do meio da tua parentela. O que Deus quer dizer com isso? Sai de um lugar que você não vai conseguir ouvir a voz de ninguém. Você vai ser conduzido por fofoca, você vai ser conduzido por idolatria, você vai ser conduzido por pessoas que começam e não terminam. Eu quero que você saia daí, porque eu quero te mostrar. Deus poderia ter mostrado a terra para Abraão lá, e Ur dos Caldeus. Deus manda ele sair de lá, é de lá, sai daí. Sai desse buraco, sai da situação que você está. Se você na situação que você está, Deus não consegue falar contigo, você não consegue ouvir.
Deus quer que você saia desse conforto que você talvez ache que é um conforto. E na verdade não é um conforto, é uma desgraça da sua vida. Deus quer mostrar a terra ainda, Deus quer mostrar coisas grandes e firmes ainda que você não conhece. Você precisa sair do seu conforto. Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E aonde foi que Deus mostrou essa terra? Quando Abraão sai do meio da sua parentela e vai caminhando, Deus vai mostrando a bênção para Abraão. Sabe quando que nós vamos começar a perceber a bênção de Deus? Quando a gente sai da zona de conforto, quando a gente começa a obedecer a voz de Deus, quando a gente está pronto para fazer a vontade de Deus, Deus começa a revelar as coisas. Sai do meio da tua parentela, do lugar que você é um servo, que é uma peça que é dominado, que é levado por qualquer coisa. Deus quer que você saia desse lugar. Deus quer fazer de você uma bênção. Deus quer fazer de você uma bênção. Você não pode ser dominado por conversa. Deus não quer que você seja dominado por coisas que não agradam a Deus. Sai do meio da tua parentela. Sai do meio do lugar que as pessoas começam e não terminam. O pai de Abraão começava as coisas, na história, ele começava as coisas e não terminava. Puxa, Abraão era rico. Abraão era riquíssimo lá. O que tinha de deuses lá, você podia escolher os deuses que você quisesse. Mas era muito vazio para a vida de Abraão. E quando Deus chama Abraão, ele escuta, ele ouve uma voz e invadiu o seu coração, invadiu o seu ser. Eu fico também imaginando, assim como Noé, que teve que convencer a sua esposa, as suas filhas, e os seus filhos e as suas noras, de construir uma arca. Pô, não chove. Agora você trabalha num lugar que você conhece, numa lavoura que você sabe muito bem. Agora você deixa de fazer isso, vai fazer uma arca para quê? Eu fico imaginando o poder desse homem para convencer a mulher. E os filhos e as noras. Vamos construir uma arca. Porque Deus disse que vai chover e vai mandar um dilúvio. Espera aí, mas que Deus? Quem é Deus? Quem é? Mas quem está falando? Quem é que vai mandar? Aí Abraão, todo riquíssimo, tranquilo, na sua cidade, no meio da sua parentela, não tinha problema nenhum na sua cultura. E Deus diz assim, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Esse cara deve ser doido. Ele convence a mulher, convence o pai, convence o irmão e um sobrinho. Para sair de Ur dos Caldeus, para ir para Terã. E de lá ele ia seguir, e Deus ia revelando as coisas para ele. A primeira ordem de Deus para mim e para você, sair do meio da tua parentela, no lugar que você talvez ainda não entendeu a vontade de Deus. Faz alguma coisa. Começa a se preparar que Deus quer usar você, que você quer ser. Deus quer que você seja uma bênção. E para você ser uma bênção, você precisa sair do lugar de conforto. Você está. E aí é muito interessante, a promessa contém bênção cada vez mais alta. Ele começa, o escritor, com certeza foi Moisés, ele começa da menor para a maior. E a promessa que Deus faz a Abraão é, primeiro sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não mostrou a terra para ele. E a bênção aqui começa pela obediência. Ouvir a voz e obedecer. No capítulo 28 de Deuteronômio está a bênção entre a divisão dos bem-aventurados, ou os benditos e os malditos. O bendito é aquele que ouve a voz e ouve atentamente e obedece. Os que ouvem e não obedecem serão malditos. Mas o que ouve e obedece será bendito. Abraão ouviu atentamente, ele conseguiu discernir as coisas que eram boas para ele. A palavra que ele ouviu de Deus foi tão forte, é aquela palavra que entrou dentro dele, invadiu ele de uma maneira tão forte que conseguiu convencer a sua família a sair do meio da parentela, levar. Irmãos, imagina o tanto de gado, a dificuldade de Abraão para sair dali, mas ele tem um chamado que é muito mais forte do que ele. A primeira é a obediência. Ouvir a voz de Deus, sai do meio da tua parentela, sai do meio do teu conforto. Que Deus te chama para ser uma bênção. E para ser uma bênção, você precisa sair, você precisa caminhar, você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa pagar alguns preços.
Ou talvez você precisa pagar algumas coisas da sua vida. Aliás, você precisa negar algumas coisas da sua vida que você ainda não deixou. Olha que coisa interessante a promessa. Primeiro farei de ti uma grande nação. Espera aí, mas nem descendente eu tenho. Mas nem filho eu tenho. Como é que... Poxa, eu cuido apenas de uma família. Como é que eu vou ser um pai de uma nação? A promessa de Deus sai da tua parentela e vou fazer de você uma grande nação. Isso compensará a perda do seu país. Você sai do seu país, mas vou recompensar e vou fazer de você uma grande nação. Então Deus está recompensando a saída dele de um país de tranquilidade. A nação aqui, ela pertencia até agora e estava afundada. Ele com certeza ia se afundar cada vez mais no politeísmo, da idolatria. E para escapar desse problema era muito mais difícil para Abraão. Escapar desde um país como esse, da idolatria, enfiado numa idolatria, num pecado tão terrível. E ele entendeu que a melhor coisa para ele se livrar disso era sair de lá. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que nós somos muito fortes para enfrentar pecados. Sai daí. Sai desse lugar perigoso. Sai desse lugar que talvez você ache que você tem força para resistir. Sai daí o mais rápido possível. O laço está armado, sai daí. Eu quero te levar para você, para outro lugar. E te mostrar grandes coisas que você ainda não sabe. Às vezes, eu já ouvi crente dizer assim, o diabo pode vir Satanás que eu estou pronto. Ué, né, mas nem Gabriel, o anjo Gabriel disse para Josué, olha, aliás, isso para Josué mesmo, que escondeu o corpo de Moisés e ele pediu ajuda. Ele pediu ajuda. Aí vem um crente falando assim, não, eu estou pronto para enfrentar qualquer coisa. Se o diabo se levantar, peraí, calma aí. Sai daí. Sai do lugar que você corre o risco de não mais ouvir a voz de Deus. Porque eu quero fazer de você uma grande nação. A segunda bênção aqui, a segunda bênção é, eu te abençoarei. Tem recompensa. Se você sair do lugar que você está, do lugar que nós estamos muitas vezes, não conseguimos ouvir a voz de Deus. Primeiro, eu quero fazer de nós uma bênção, por onde quer que andamos. Uma geração abençoada. Uma geração que vai sair, eu fico imaginando isso. Não sei se você que é casado, você que tem filho, pensa nisso e já orou a respeito disso. Eu oro e penso, poxa, da minha família vai sair 2 famílias. Da minha família vai sair 2 gerações. Da minha casa vai sair 2 gerações. Uma geração da minha filha e outra geração do meu filho. E você tem orado por eu tenho orado por essas 2 gerações. Eu nem sei quando que vai acontecer isso, mas vai acontecer. E vai ser uma bênção. Os meus netos vai ser uma bênção. Os meus bisnetos vai ser uma bênção. A 3ª, 4ª e 5ª geração vai ser uma bênção, porque eu já estou orando para isso. Você tem orado a respeito disso, dos seus filhos, da geração dos seus filhos? Você tem orado, Deus, eu quero que o Senhor abençoe a geração do meu filho. A geração da minha filha. Que nasce uma geração temente a Ti. Que nasce uma geração que possa impactar o mundo por onde quer que eles andarem. Terceiro aqui. Eu quero fazer de você, do seu nome, grande. Eu vou engrandecer o seu nome. Irmãos, a gente está vivendo numa geração que as pessoas querem ser conhecidas, o nome, nas redes sociais. Isso cria um problema gigantesco na vida das pessoas. Os influenciadores estão aí se perdendo e perdendo outras pessoas. As pessoas que não conseguem ser igual àquela pessoa que está na televisão, que está nas redes sociais, elas acabam entrando num momento de depressão, porque ela não consegue chegar, ela não consegue ser igual àquela pessoa, os influenciadores. Irmãos, outro dia eu estava assistindo um jornal, e aí mostrou uma moça que foi
pancada pelo marido. Mas sem filtro, não parece ela. Quando ela está com toda a maquiagem, ela é para ser uma outra pessoa. E as pessoas acabam sendo levadas a esse. Eu quero ser igual a ela. E aí é influenciada. E se essas pessoas não atingirem o número de seguidores, elas acabam entrando em depressão. Deus está falando para Abraão, eu não quero, aliás, eu quero fazer do seu nome grande. E não vai depender de você não. Vai depender de mim. Esteja pensando que quanto mais likes você recebe, aí você vai ser conhecido. Isso é bobagem. Porque no dia que você não receber, você vai entrar em depressão. Quando você não tiver 3 milhões, 15 milhões de seguidores, você não é. E quando você não tiver, talvez você para entrar numa depressão, você nunca mais sair. Deus quer abençoar você, Deus quer colocar o seu nome grande, não vai depender dessas coisas. Nimrod, talvez seja aí começou o primeiro influenciador aqui, foi Nimrod. No capítulo 11, ele cria, né? Ele convence uma multidão para construir uma torre. Nimrod talvez seja o primeiro influenciador. Influenciou com uma grandiosidade de gente para construir uma torre, porque o nosso nome será conhecido. E sabe o que aconteceu com o nome dele? Foi derrubado, assim, sendo um piscar de olhos. Eles estavam construindo, aí a palavra de Deus disse, lá no capítulo 11, você vai ver lá, que Deus disse, olha, os homens estão querendo ser igual a nós. Desçamos e destruamos, sei lá, e confundamos. Desçamos e confundamos. Desceu, confundiu, acabou com Nimrod. Acabou com o nome de Nimrod. Deus quer fazer o seu nome ser conhecido. E sabe quando começa? Ouve, obedece e sai do lugar que você está. Sai do lugar de risco que você está. Sai do lugar de conforto que você está. Que eu vou fazer de você, do seu nome, grande. Para as pessoas conhecerem Abraão não precisou sair falando para as pessoas, mandando mensagem para as pessoas, não. A fé dele ainda continua sendo o homem da Bíblia, o homem poderoso, o pai da fé. Ele não precisou escrever nada, não precisou enviar nada para ninguém. Só o testemunho dele, de obedecer a Deus, o nome dele é conhecido como o maior homem da Bíblia. Você quer que o seu nome seja conhecido? Começa a evangelizar as pessoas. Começa a enviar mensagem evangelizando. Hoje eu vi uma frase maravilhosa daquela menina brasileira de skate. O nome dela vai ficar conhecido por todo mundo. Por que ela fez? Ela falou do nome dela? Não. O que ela fez lá? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso vai ficar conhecido na história do skate. Aquele pastor, quando inicia a Copa América, ele começa a orar, o nome dele fica conhecido. Por que ele fez conhecido? Ele não quis que o nome dele fosse conhecido, mas o nome de Jesus fosse conhecido. E ele ficou marcado na história da Copa América. Você quer que o seu nome seja conhecido? Você quer que o seu nome seja grande, poderoso? Não vai nessa ideia aí dos influenciadores, não. Porque se você não tiver like, se você não tiver seguidor, você não é, não. Ou se você tiver, você é. Você não é. Você é por causa de Deus. Você só é alguma coisa por causa de Cristo, na minha e na sua vida. Então sai do lugar que você está. Sai desse lugar de engano. Se você achar que as pessoas vão te colocar lá no auge, sai desse lugar. E por fim, Jesus disse, e por fim Deus olha para Abraão, e Abraão está com o desejo de sair dali, e a palavra que mais chamou a atenção de Abraão, que realmente fez com que ele saísse, obedecesse a voz de Deus, é quando ele disse, sê tu uma bênção. Eu quero dizer para você uma coisa. Não fique reclamando da vida que você vive, não. Como disse no destino, a vida que você vive. Não fique reclamando, por que eu não consigo, por que eu não faço isso? Deus está dizendo para você, eu quero que você seja uma bênção. Mas para você ser uma bênção, você precisa sair do lugar de desgaste que você está, de reclamações. Ah, mas eu não consigo nada.
Ah, mas eu não sou nada, eu não consigo fazer nada. Deus está chamando para você sair desse lugar de nada. Deus está chamando você para ser uma bênção, mas você tem que sair do lugar de desgaste que você está. E você sabe que você sabe que é com você que Deus está falando. Sai desse lugar de pecado. Sai desse lugar de desobediência. Você quer ser uma bênção? Você quer que o seu nome seja conhecido? Então sai desse lugar. E Deus promete para você que você será uma bênção. E para finalizar, tem uma história de um menino que estava para terminar a faculdade dele e olhava muito um carro importado, queria demais aquele carro. E aí o pai dele tinha dinheiro demais, ele podia comprar mais de 2, 3 carros daquele lá. E a promessa do pai era o seguinte: quando você terminar a sua faculdade, no dia da formatura, eu posso dar esse presente para você. E o filho falou assim, então anunciou a festa, fez a festa. E quando chegou no dia da festa, o pai sorridente, feliz, o filho também, esperando de receber aquele carro que o pai tinha prometido para ele. E o pai chega com uma caixa bem bonita, dourada, e coloca aquela caixa ali. E ele vai abrir aquela caixa com alegria, e quando ele abre a caixa, tem uma Bíblia dentro da caixa. Ele pega e deixa lá, enfurecido, fica bravo, não quer mais conversa com o pai, e vai embora. Vai embora. Depois de muitos anos, em outro país, foi muito bem sucedido, casou, criou família, estava muito rico, resolveu receber um telegrama. Aliás, ele estava se preparando para vir para encontrar o seu pai, estava com muita saudade, e recebeu um telegrama que o pai dele tinha falecido. E ele apressou, né, para voltar, para ver a situação, como é que estava lá, com aquele sentimento de culpa. E quando ele chegou na casa, as coisas dele estavam tudo lá, inclusive aquela caixa lá. E ele, com sentimento de culpa, vai abrir a caixa. E tem a curiosidade de abrir a Bíblia. E quando ele abre a Bíblia, irmão, a chave do carro cai. E estava com um bilhetinho lá, escrito lá, capítulo 7, verso número 11 de Mateus. Se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bons aos que lhe pedem. E ele viu que a chave daquele carro que ele queria tanto caiu no chão com um bilhetinho dizendo assim, na etiqueta estava dizendo assim, tudo pago. Aquele rapaz preferiu o carro do que a palavra de Deus. E por fim, o filho dele foi de remorsos, por não ter ouvido a voz do pai dele. Ele poderia ter lido a Bíblia, ter recebido o carro e não ter ficado com aquele sentimento de culpa. Para encerrar, eu lembrei de Jeremias, capítulo de número 29, 11. Você pode colocar aqui, por favor? Se tu uma bênção. Jeremias 29, 11. O que está escrito aqui? Então o Senhor está dizendo para mim e para você, é Ele que sabe que pensamento tem a nosso respeito. Se Ele está falando para nós sairmos do lugar de perigo que nós estamos, é porque Ele tem bênção para nos dar. Se Ele está falando que eu preciso sair do lugar que eu estou para poder apresentar uma nova terra que ainda eu não conheço, é porque Ele sabe o que é melhor para mim. Ele tem uma bênção guardada para mim e para você. Então eu posso dizer para mim, você pode dizer para o seu irmão do lado, se tu uma bênção. Mas sai do lugar de conforto que você está. Obedeça à voz de Deus.
e tu serás uma bênção. Aleluias. Tu serás uma bênção. E essa bênção não é apenas na igreja, mas aonde você estiver, no serviço, na escola, dentro do ônibus, parado no mercado, Deus quer usar a sua vida para você ser uma bênção. Você quer ser uma bênção? Você quer ser uma bênção no meio da sua família? Olha que coisa tremenda aqui, vou encerrar nesse negócio aqui, ó. Deus me chamou para abençoar a minha vida? Não, para abençoar a minha e a minha família. Deus quer salvar a minha família. E o meu chamado é para salvar a minha família. O seu chamado é para salvar a sua família. É para salvar aqueles que estão próximos de você. Os seus primos, os seus tios, os pais, que ainda não se converteram. Deus chamou você para essa bênção. Você precisa ser uma bênção no meio do meio da sua parentela. Deus chamou para abençoar a sua família, para salvar os seus. Quando eu me converti, eu era sozinho. Mas Deus me chamou para poder converter os outros. E aí tem muita gente da minha família que já se converteu, porque Deus me chamou para ser uma bênção. E a minha família está sendo uma bênção, porque eu obedeci à voz de Deus. Deus quer salvar a sua família, amém? Deus quer salvar os seus. Amém? Você tem orado assim, Deus, eu quero ser uma bênção no meio da minha família. Você já foi na casa de um parente seu e as pessoas disseram assim, lá vem eles. Isso não é uma bênção, não. Se alguém da sua família disser assim, lá vem eles de novo, isso não é sinal de bênção, não. Mas se eles disserem assim, graças a Deus que eles estão vindo aqui, eles vão orar comigo, isso é sinal de bênção. Se alguém te rejeita, você precisa rever. Se você não for uma pessoa agradável como cristão, começa a rever. Se no meio da minha parentela disser assim, ah, meu Deus do céu, lá vem o pastor. É sinal que eu não estou sendo uma bênção para essa família. Mas se ele disser assim, graças a Deus, o pastor vai vir hoje, vai orar na minha casa e eu vou ser abençoado. Aí é o sinal de ser uma bênção. Começa a pensar isso. Jesus não era rejeitado, não. As multidões seguiam Jesus. As pessoas queriam Jesus na sua casa. Que rejeitavam Jesus eram os religiosos. Mas o povão não. Todo mundo queria Jesus na casa deles. Então pensa aí. Se eu for um cara chato, começa a pensar sobre isso aí. Sai dessa chatice aí. Deus quer usar você para ser uma bênção. Entrar nos hospitais, entrar nas casas, entrar no meio da família e abençoar a família. Usar você para salvar os seus. Mas eu não consigo chegar na casa de um parente meu. Eu não consigo chegar na casa do meu tio, da minha tia, dos meus primos. Como é que eu vou evangelizar eles? Pensa aí. O cântico que os irmãos cantaram aqui, adorar, como é que é mesmo? Adorar é bem mais do que? Gente do céu, será que eu perdi no... Adorar é bem mais? Adorar é muito mais do que eu pensei. Te adorar é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. É muito mais do que vir aqui cantar. É muito mais que levantar suas mãos aí e cantar. Adorar começa pela obediência. Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui pronto para fazer o que o Senhor quiser. E a minha adoração será diferente. Quando eu começar a cantar dentro da minha casa, os vizinhos vão jogar pedra. Quando eu começar a orar na minha casa, as pessoas não vão chamar cachorro para começar a jogar na minha casa. Vão chamar a polícia. As pessoas vão começar a dizer assim, por favor, dá para você vir orar aqui na minha casa? Assim como Paulo foi dormir
E teve uma visão do homem dizendo assim: passa pela Macedônia. Estamos clamando aqui por salvação, e aí a salvação vem de vocês. A libertação da minha família está em vocês. A libertação da minha família está em vocês. A libertação da minha casa está na igreja. Não dá para alguém fazer uma visita para mim na minha casa. Não dá, por favor, não tem alguém lá que vai orar comigo. Não, porque estou tranquilo, está tudo confortável. E para ser tudo uma bênção, você precisa ouvir a voz de Deus e te levar para fazer a vontade dEle. Que a partir de hoje, irmão, eu e você começamos a pensar a respeito disso. Será que realmente eu estou sendo um crente realmente obediente a Deus? Se tem alguém passando necessidade, precisando de uma ajuda, e eu passo de lado. Ou se tem alguém na rua precisando de uma palavra, mas eu não estou ocupado demais. Deus quer fazer de mim e você uma bênção, salvador de gente. Feche seus olhos. Diga para Deus: Deus, eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção na minha casa. Eu quero ser uma bênção no meio da minha família. Eu quero ser uma bênção no meio da sociedade. Eu quero ser uma bênção na escola onde que eu estudo. Eu quero ser uma bênção no trabalho onde que eu estou trabalhando. Eu quero ser uma bênção dentro de um ônibus. Eu quero ser uma bênção, Senhor, caminhando, que encontrar alguém e poder falar da Tua palavra com ousadia. Eu quero ser uma bênção nessa igreja. Eu quero ser uma bênção no Teu reino. Aleluias. Aleluias. Eu quero que o Senhor use a minha vida para salvar os meus. Eu quero sair desse lugar de conforto. Eu quero que o Senhor o use como ferramenta poderosa para resgatar a minha família que estão se perdendo. Aleluias. Aleluias. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Passa, como diz aquele cântico, passa lá em casa agora, que os meus ainda não se converteram. Passa lá agora e fala de alguma forma com eles. Passa no meio da minha parentela, Senhor, nesta noite, e resgata-os e salva, e conta com a minha oração de intercessão, Senhor. Assim como o Senhor salvou a minha vida, salve eles também, porque eu quero ser uma bênção no meio da minha família. Eu quero ser uma bênção no meio da minha família. Glória a Deus. Fique de pé, por favor. Podemos cantar esse canto para finalizar? Agora você vai cantar diferente. Você vai cantar esse louvor dizendo: Senhor, no seu pensamento, mas eu quero ser uma bênção. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Usa a minha vida. Eu quero ser gastado, esmerilhado, para abençoar a minha família, para salvar os meus vizinhos. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui, que é muito bom quando as pessoas falam isso para você. Eu fui morar no Paulicéia, e aí nós chegamos lá e começamos a morar, e os vizinhos disseram assim: graças a Deus que você veio morar aqui, porque aqui ninguém dormia
sábado e domingo ninguém dormia, porque essa casa aqui, o cara que morava nessa casa, ele fazia churrasco sábado e domingo e virava à noite. Os vizinhos ninguém dormia. Mas graças a Deus que você veio morar aqui. Agora esse lugar tem paz. E é isso que nós devemos, irmãos, se apresentar diante da sociedade. Nós chegamos, trouxemos a paz de Cristo para essa sociedade. Glória a Deus. Isso com certeza é porque Deus está em nossas vidas, porque o Senhor tem nos abençoado. Cessou o reino das trevas, porque chegou o reino de Deus através de nós, naquele lugar. Naquele lugar tem paz. Isso é maravilhoso ouvir da sociedade alguém dizer isso. Graças a Deus que vocês vieram morar aqui. Você vai levantar sua mão e vamos cantar esse louvor. Como se fosse uma oração. Senhor, eu quero ser merilhado. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, no meio da minha família. É mais profundo que eu pensei. Quando eu começar a cantar, quando eu começar a orar, servir-te é tudo que eu espero. aleluias. O que mais quero é estar mais junto a ti. Eu quero ouvir sua voz, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz me chamando, Senhor, para o trabalho. Ti os meus anseios. Aleluias. Glória a Deus. Minha oferta nesta hora Aleluia. é a verdade. Usa a minha vida, Senhor, para abençoar a minha família. Usa a minha vida, Senhor, para abençoar os meus amigos. E te mostrar os meus pequenos aleluia, eu quero ser uma bênção. Aleluia. Ah, Senhor, como eu dependo. Aleluia, usa a minha vida, Senhor, para abençoar aqueles que se aproximaram de mim. Aleluia. Para me curar, para me ensinar. O caminho, aleluia, eu quero ser uma bênção. Seguir. Eu quero ser uma bênção, Senhor, usa a minha vida. Me usar, aleluia, eu quero ser gastado pelo Senhor. Aleluia. Abro meu coração. Diga para Ele que você quer ser uma bênção na vida da sua família, lá na sua vizinhança, mais do que eu mereço. no seu trabalho. Aleluias. Adorar-te é mais aleluias, profundo ao nome de que eu Jesus. pensei. Glória a Deus, aleluia. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Usa a minha vida poderosamente, Senhor. Eu quero ser, Senhor, usado por ti. Derramar quero ser um verdadeiro ti adorador. Os meus anseios. Oh, aleluia, glória a Deus, a aleluia. minha oferta nesta hora é a verdade, minha sinceridade. Aleluia, glória a Deus. E te mostrar os meus maiores sonhos. Isso, apresenta os teus sonhos ao Senhor. Ah, Senhor, ao sair da sua parentela, apresenta os sonhos para Ele. Aleluia, Ele vai te realizar o teu sonho porque Ele é poderoso. Aleluia. Para me curar, para me ensinar. Aleluia. O caminho que devo seguir. Podes me usar como tu me queres. Aleluia. Abro meu coração. Aleluia, 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 Para aleluia. me curar, para me ensinar. Eu quero ser uma bênção, Senhor. O caminho que devo seguir. Tu podes me usar como tu me queres. Abro meu coração. Só você cantar, só você cantar. Levanta sua mão e canta, só você. Cante. Para me ensinar. Cante. Só você. O caminho que devo seguir. Me mostra o caminho, Senhor, da terra que o Senhor vai me levar. Aleluia. Como tu bem queres. Aleluia, glória a Deus.
Mostra o caminho, Senhor, que eu devo fazer, que eu quero caminhar para ser essa bênção. Pode me curar, diga. Para me curar. Diga para Ele. Mostra o caminho, Senhor, me ensinar. Aleluia, eu quero ser uma bênção. O caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu mais uma vez, pode me usar, Senhor, pode me curar. Vamos cantar, aleluia. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Aleluia. Podes me usar, Aleluia. como tu bem queres. Abre meu coração, Senhor. Eu abro meu coração para ser usado por Ti. Eu abro meu coração para ser usado pela Tua presença, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Abro meu coração para receber a Tua palavra. Aleluia, aleluia. Abro meu coração, Senhor, para ser usado. Abro meu coração para ouvir Tua palavra. Eu quero ser uma bênção no meio da minha família. Usa a minha vida como instrumento das Tuas mãos para salvar os meus. Eu abro meu coração para ouvir Tua palavra. Aleluias, glória a Deus, aleluias, aleluias. Glória a Deus, seja louvado o nome do Senhor. Aleluias. Vai acontecer salvação no meio da minha família. O Senhor vai usar a minha vida, aleluias. Porque eu quero ser uma bênção. Vai ser salvo, Senhor, todos da minha família, porque Tua palavra diz: se eu creio no Seu nome, confessarei o Seu nome, será salvo eu e a minha casa. Eu confiarei na Tua palavra e eu serei uma bênção no meio da minha família. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluias. Aleluias, glória a Deus, aleluias, aleluias. Deus abençoe, uma boa semana. Dê um abraço no seu irmão e diga para ele: tu serás uma bênção, aleluia. Sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite,